Salve, salve galera, tudo certo? Tudo em paz? Espero que todos estejam bem e que estejam se cuidando aí nesse período de pandemia. Hoje, finalmente, vamos concluir o nosso assunto de Primeira Guerra Mundial. Nós já fizemos 2 vídeos introdutórios sobre esse contexto, né? Falamos aí sobre a política de alianças, falamos sobre o imperialismo, sobre a questão marroquina, e hoje nós vamos ver como tudo isso começou, como isso contribuiu para o início do conflito, quais foram os desdobramentos e como se encerrou esse processo conhecido como Primeira Guerra Mundial. Conhecido como Primeira Guerra Mundial para a gente, dias atuais, certo? Mas que na época os autores preferiam a expressão Grande Guerra ou Guerra das Guerras. Obviamente, pessoal, eles não sabiam que ia ter uma segunda. Portanto, na época, esse conflito não era chamado de Primeira Guerra Mundial, certo? E quais foram os fatores, as causas, o porquê? Por que o mundo resolveu se enfrentar? Por que diferentes nações entraram nessas vias de fato? Vejam, pessoal, a Primeira Guerra Mundial ela é tão importante, né? É um episódio trágico da história da humanidade, mas que muda a nossa trajetória de uma forma absurda. O historiador Eric J. Hobsbawm, inclusive, irá dizer que o século XX ele só irá ele só irá começar com o término da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, as estruturas, a configuração do mundo, política, econômica, até filosófico, os costumes, a introdução de uma tecnologia mais avançada irá mudar os rumos da humanidade. Então percebam que é um episódio que, apesar de trágico, ele é importantíssimo para nós compreendermos a contemporaneidade, certo? E vamos aos fatores. Bem, tudo começa com a Segunda Revolução Industrial. O que é a Segunda Revolução Industrial, pessoal? É a expansão da indústria para o mundo. Vamos lembrar que a primeira fase ela ficou ali restrita à Inglaterra, né? A Inglaterra que terá as primeiras máquinas a vapor sendo utilizado no processo produtivo, fazendo toda aquela mudança nas estruturas de trabalho, nas estruturas políticas e econômicas, o êxodo rural e etc. Todo esse processo, pessoal, que ocorre no século XVIII, quando chega no século XIX, terá uma expansão para o mundo. Se as máquinas e todo esse processo que ocorre da Revolução Industrial está agora alcançando outros territórios, obviamente que o processo produtivo irá fazer com que as demandas para o mercado consumidor, as demandas por matéria-prima, fonte de energia, mão de obra barata, irá passar a ser disputados por esses países, né? Toda essa disputa, né, dessa nova configuração do mundo agora, levará ao que nós conhecemos por imperialismo no século XIX, ou neocolonialismo. Veja bem, pessoal. Imperialismo ou neocolonialismo é fruto, né, da Segunda Revolução Industrial. As máquinas expandem para o mundo, o processo produtivo aumenta, mas a disputa por mercados, a disputa por matéria-prima irá ser gigantesca, certo? Vejam, esse processo ele inicia ali no século XIX, mas já nas últimas décadas do século XIX ele irá se agravar. Essas disputas políticas, essas disputas diplomáticas, ela passa a ser um problema dentro da Europa com a chegada de uma nova nação nesse processo. Que nação é essa? A Alemanha, né? Pessoal, Itália e Alemanha, que não existiam até ali por volta de 1870, 1871, irão se unificar. E por que irá se unificar? Vamos nos atentar da Alemanha nesse processo, pessoal. A Alemanha até 1870, né, por volta de 1870, 71, ela era dividida em 39 estados independentes, conhecido como Confederação Germânica. E por que ela era dividida dessa maneira? O Sacro Império Germânico, o Sacro Império Romano Germânico, ele existiu até o momento em que Napoleão ele invadiu esse território.
Vejam, o que é a Alemanha hoje em dia era o Sacro Império. Esse império foi invadido por Napoleão, e quando Napoleão é derrotado em 1815, ocorre uma reunião de países vencedores para reordenar a Europa, para reorganizar toda aquela série de cagadas ali feita pelo Napoleão. As coroas das nações que foram invadidas por Napoleão foram devolvidas, mas a do Sacro Império Germânico não foi devolvida. No lugar de se devolver essa coroa e se restabelecer esse império será esfacelado. Inclusive, uma parte ali terá domínio, a influência da Áustria, né? Uma outra parte importante ali será o reino prussiano, né? A região da Prússia. Bem, esses 39 estados independentes, eles serão reunificados por um cara chamado Otto Bismarck, Otto von Bismarck, certo? E quando ocorre essa reunificação, a Alemanha já nasce muito poderosa. Quando ela nasce extremamente poderosa, né, dado aos acordos econômicos como os Olvenheim em décadas anteriores, né, devido à sua extrema produção de aço, por ter ali reservas minerais importantíssimas, a Alemanha ela nasce já muito poderosa e concorrente direta da Inglaterra. Então vejam, pessoal, o Congresso de Viena é o que esfacela a Alemanha, e a unificação vai ocorrer, a reunificação irá ocorrer através do Otto Bismarck. Pessoal, a Alemanha poderosa, com as suas indústrias a todo vapor, ela entrará nesse processo conhecido como neocolonialismo. Resultado disso, ela irá ter um choque direto ali com franceses e com ingleses, certo? Vale lembrar que nesse processo de unificação, pessoal, a França tenta impedir. A França não quer o nascimento de uma nova, né, de uma nova nação poderosa e que venha concorrer com ela. Então a França ela tenta impedir essa unificação, será derrotada, será extremamente humilhada, pois o processo de unificação será comemorado dentro da França, diante dos olhos dos franceses, todos os franceses ali extremamente humilhados, né? Isso faz com que surja um sentimento de revanche, né? Isso faz com que surja um sentimento nacionalista entre os franceses que decidem agora a se vingar dos alemães, principalmente as perdas territoriais, como a região da Alsácia e Lorena, importante reservas minerais ali para os franceses, que agora perdem essas reservas para os alemães, certo? Gente, nos vídeos anteriores eu já falei para vocês sobre a formação das políticas de aliança, mas vale lembrar aqui que nesse momento nós temos duas grandes potências, a Alemanha de um lado e a Inglaterra do outro. O enfrentamento direto entre essas duas potências faria com que ocorresse, pessoal, a falência dessas duas nações. Independente de quem vencesse uma eventual guerra, essas duas nações estariam fadadas ao fracasso. Eles teriam que movimentar muitos recursos para esse enfrentamento. Então, independente de quem vencesse, iria se enfraquecer, fazendo com que subisse no palco um possível novo protagonista dentro do cenário europeu. Então, qual seria a estratégia? Formar alianças, não ter esse enfrentamento sozinho, porque não seria vantagem para nenhuma das duas, certo? E aí nós temos a questão marroquina, né, a região do Marrocos, que é a porta de entrada ali no Estreito de Gibraltar para o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo ele dá acesso ao Oriente Médio. O Oriente Médio é onde nós temos reservas de petróleo. Então, o país que tem acesso direto a poços de petróleo nesse processo, nesse contexto de revolução industrial, será extremamente beneficiado, né? E aí nós temos uma disputa pela entrada do Mar Mediterrâneo. Essa disputa será entre, principalmente, ingleses e alemães, com a França sendo utilizada para negociar com os alemães. Mas como assim, professor? Me explica melhor. Veja bem, pessoal. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Aqui nós temos a região do Marrocos, né? Essa região, pessoal, pertencia inicialmente, boa parte dela pertence aos franceses nesse contexto.
só que uma pequena parte pertencia aos espanhóis, certo? Dê uma olhada que na parte de cima nós temos o território espanhol. E um acordo feito entre Espanha e Alemanha fez com que os espanhóis cedessem aos alemães, né, o direito de utilizar portos ali da entrada do mar Mediterrâneo. O que os alemães fazem? Já que eu posso utilizar essa região, eu vou impedir que navios ingleses entrem no mar Mediterrâneo. Resultado disso, pessoal. Se a outra parte do Marrocos pertence aos franceses e existe uma política de aliança entre os ingleses e os ingleses irão exigir que os franceses resolvam essa situação. Vejam, eles estão evitando o conflito, eles estão evitando o confronto direto entre ingleses e alemães. Resultado disso, a França, através de uma série de encontros, através de uma série de eventos que está explicado no outro vídeo, tá, pessoal, conseguem convencer os alemães de saírem dessa entrada do mar Mediterrâneo, né? E no lugar, exatamente no lugar que os alemães saem, né, eles são convencidos porque os franceses irão passar para os alemães uma outra colônia, região ali do Congo, né? Logo em seguida, os ingleses irão entrar no mesmo local que estava sendo dominado ali pelos alemães e eles vão fazer exatamente a mesma coisa, impedir que os alemães entrem, né, e tenham acesso direto ao mar Mediterrâneo. A questão é que os alemães eles vão ficar completamente isolados nesse processo, porque eles não vão ter mais acesso ao Oriente Médio. Por quê? Porque o outro lado do mar Mediterrâneo também está sob o domínio inglês. Observem aí. Nós temos aí a entrada do mar Mediterrâneo ali no Estreito de Gibraltar e nós temos o Canal de Suez. Ambos serão dominados agora por franceses e por ingleses. Tá, pessoal? Já que a Alemanha agora não pode ter acesso via mar, tá, ao Oriente Médio e eventualmente ao petróleo, né, qual é o plano então dos alemães? Os alemães então decidem construir uma estrada de ferro que por terra desse origem, né, desse acesso, perdão, de Berlim até Bagdá. Só que a construção dessa ferrovia iria tocar numa outra situação que é a questão balcânica. Essa região conhecida como Balcânica, a região dos Balcãs, era uma região que pertencia ao Império Turco Otomano e que foi passada, né? Ela foi emancipada. É uma região que anteriormente fazia parte do Império Turco Otomano e que separou-se, emancipou-se. Obviamente, se um território ele se desgarra, mas ele não é autônomo, naquele contexto, um outro império iria tentar conquistá-lo. E nesse momento nós vamos ter dois impérios que vão observar esse território balcânico e irão querer dominá-lo, que será o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Então, gente, o que nós temos aí é a ativação de uma política de alianças, né? Temos a questão marroquina, que é a disputa pela região do Marrocos, que dá acesso ao Oriente Médio e, eventualmente, à posse de petróleo. Questão balcânica, que é a disputa da região dos Balcãs entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia. E o estopim, o que dá origem a tudo, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? O arquiduque e herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, certo? Aqui nós temos os países, né, que formam a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, ou potências centrais, que são chamadas dessa maneira devido à sua localização geográfica ali no centro da Europa, no caso da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, certo? Temos esse mapa que a gente analisou ainda há pouco, né? A estrada de ferro, então, que seria construída, pessoal, pelos alemães, né, como uma alternativa
Dessa maneira, eles não iriam utilizar nem o Estreito de Gibraltar e nem o Canal de Suez. Vale lembrar que essa estrada, essa ferrovia, ela não chegou a ser feita, tá? É um plano megalomaníaco ali dos alemães, né? Mas que não chegou a ser colocado em prática. Pessoal, observem esse mapa da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Notem aí o Império Russo, essa área em laranja aí, né? O Império Russo, e ali no centro da Europa nós temos a Alemanha e nós temos o Império Austro-Húngaro, né? É justamente essa parte de baixo em laranja, né, embaixo da Romênia, né, ali que irá ter um acesso ao Império Turco. O Império Turco é essa outra parte laranja que faz ali fronteira com o Estreito de Bósforo. Essa região aí, pessoal, terá a Sérvia. Observem ali, não sei se dá para vocês ter uma leitura mais clara desse mapa, mas se vocês identificarem a Sérvia, vocês vão ver, ó, a Sérvia, nesse processo de disputa balcânica, ela será extremamente importante, porque essa estrada de ferro que seria construída passaria no meio da Sérvia, né? Detalhe, pessoal, os sérvios passam a não mais resistir aquilo que o Império Austro-Húngaro está arquitetando, que é a sua expansão, né? Essa área que é conhecida também aí como países eslavos, né? Esses países balcânicos. A Sérvia começa então a ceder. A Sérvia, grupos de dentro da Sérvia, passam a não mais resistir. Só que os russos, eles, para impedir que o Império Austro-Húngaro invada, conquiste e domine a Sérvia e domine toda aquela região balcânica, o que eles vão fazer, pessoal? Eles irão influenciar que outros grupos impeçam que isso aconteça. Grupos sérvios influenciados por russos, como por exemplo a Mão Negra. A Mão Negra, que é uma organização, né, ali de estudantes, que terá o Gavrilo Príncipe como um dos caras ali cabeça, que é o cara que irá assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando. Por que ele assassina esse cara? Porque o Francisco Ferdinando, em visita a Sarajevo, né, ele iria consolidar o seu domínio dentro da Sérvia naquele dia, ele será assassinado por essa organização conhecida como Mão Negra, mas que está sofrendo influência dos russos. E é nesse momento que nós vamos ter o início da Primeira Guerra Mundial. Notem só, o assassinato do arquiduque dentro da Sérvia irá, obviamente, provocar uma reação dos alemães. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro são aliados. E nessa política de aliança é uma ajuda mútua, certo? O que acontece, pessoal? O Império Austro-Húngaro, obviamente, ataca a Sérvia, e a Sérvia, ela é aliada de quem? Dos russos. Automaticamente, os russos irão reagir ao Império Austro-Húngaro. Se os russos reagem ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha irá reagir à Rússia. Dessa maneira, nós temos a política de aliança totalmente sendo efetivada, sendo assim ativada de uma vez por todas, fazendo com que a Europa entre nesse enfrentamento, certo? Pessoal, esse é um mapa da Europa antes da guerra, e aqui nós temos um mapa da Europa depois da guerra, certo? Notem depois aí, pessoal, pausem o vídeo, voltem um pouco depois e procurem notar as semelhanças e diferenças que vão ocorrer nesse processo aí. Inclusive, esse mapa será importantíssimo no contexto da Segunda Guerra Mundial para a gente entender várias coisas. Então, gente, o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, e a sua esposa Sofia, 28 de junho de 1914, nós vamos ter o início oficial aí da Primeira Guerra Mundial, né? Aqui nós temos os últimos
instantes de vida do arquiduque. Logo depois disso aí ele será assassinado. E aí nós temos as fases da guerra. Pessoal, 1914 e 1915, nós temos o que nós chamamos de guerra de movimento. A movimentação das tropas em busca de áreas de influência, certo? Em pontos estratégicos quais ali os exércitos pudessem, né, ter uma efetividade maior, né? E é nesse momento que os alemães eles criam o Plano Schlieffen, né? O que é esse Plano Schlieffen? Os alemães, se você notar, voltar um pouquinho e dar uma observada lá no mapa, você vai ver que os alemães, de um lado, a leste, tem a Rússia e a oeste tem a França. Então, é um país que geograficamente está ainda, obviamente, entre duas potências. Como é que você vai ficar cercado por dois inimigos? A ideia é, então, dividir tropas, colocar tropas ali na fronteira com a Rússia, colocar tropas na fronteira com a França. Só que isso é muito arriscado. Dividir tropas significa menor efetivo. Então esse plano Schlieffen, ele se pautava da seguinte maneira: invadir, entrar pela Bélgica, atacar a França, dominar a França e depois vir com todo o seu efetivo para o ataque contra os russos. Então qual era a ideia do plano Schlieffen? Era conquistar inicialmente a França, derrotar os franceses e dar a curva e voltar, né, para o ataque russo ali a todo vapor. Só que esse plano não dá certo. Não dá certo porque vai ocorrer uma batalha conhecida, a Batalha do Marne, onde a Alemanha será contida. Os franceses irão derrotar a Alemanha nessa batalha conhecida como Batalha do Marne. Pessoal, essa guerra de movimentação, então, não terá mais tanto sentido para os alemães. Então, a guerra ela muda basicamente de capa, né? Temos início aí o que nós chamamos de guerra de posição ou guerra de trincheira. Aí nós temos a imagem de um soldado dentro de uma trincheira. A gente pode observar alguns corpos que estão ali jogados, abatidos, soldados abatidos aí pelo exército inimigo, né? E aí nós temos como os soldados eles se organizavam dentro dessas valas. As trincheiras são valas que eram abertas no solo, onde os soldados ficavam ali dias, semanas, até meses, vivendo em condições horríveis, desumanas, tá? E que boa parte dessa guerra, né, mais ou menos 3 anos de guerra, será dentro dessas trincheiras. Uma trincheira ficava a alguns poucos quilômetros de outra. O espaço entre duas trincheiras era chamado de terra de ninguém. A ideia era que esses soldados eles conseguissem derrotar o exército da outra trincheira e tomar. Dessa maneira eles iriam avançando, né? O que não torna aí algo fácil. Pessoal, outra coisa. É nesse momento que nós vamos ter a utilização a primeira guerra, que nós vamos ter a utilização de um aparato tecnológico ali bem sofisticado, né? Como por exemplo o uso de gases tóxicos, de aviões, de metralhadora, né? Mas ela não vai ser exclusivamente tecnológica. A utilização de cavalos, de lanças, de espadas, de baionetas também serão utilizadas na Primeira Guerra Mundial, tá? Notem aí como eram as condições dentro dessas trincheiras, né? Parasitas, enfim, ratos, todo tipo de doença que vocês possam imaginar, os soldados ficavam ali expostos, né? Muitos morreram de doenças devido às péssimas condições, tá? Processos de amputação de pés, imagina, você fica dentro de uma lama durante dias, com os pés dentro de um coturno, dentro de uma lama, pegando ali todo tipo de bactéria, de parasita. Muitos pés ali ficavam necrosados, teriam que ser amputados. Inclusive tem uma doença chamada de pé de trincheira,
né, que é uma doença que afeta, obviamente, os pés aí, enfim, não sei te explicar biologicamente como que isso aí é causado, mas são as péssimas condições de higiene que pode levar a isso. Tá? E aí nós temos o avanço dos inimigos, era retardado pelo uso de arame farpado. Olha só, as infantarias eram armadas com metralhadoras. A partir de 1915, os alemães começam a usar o gás tóxico, né? Inclusive, a defesa para isso será a confecção de máscaras, né? Que vai proporcionar que alguns soldados resistam a esses gases, tá? Pessoal, e os Estados Unidos? Até agora a gente só comentou a respeito da ação, do desdobramento da guerra dentro ali, envolvendo, perdão, países europeus, mas o que leva os Estados Unidos a entrar na guerra? Vejam, em 1917,